Ranking mundial de acesso à internet mostra que o Brasil está entre os 10 países com o maior número de pessoas desconectadas, 1/3 da população. Especialistas apontam que a saída para a inclusão digital é baratear a internet em dispositivos móveis. Hoje, de cada 10 brasileiros, 7 acessam a rede pelo celular. Na entrevista do dia, o professor da Unesp, Juarez Xavier, comenta a apuração de possíveis fraudes cometidas por alunos que se beneficiaram de cotas raciais na universidade. Uma tendência em alimentação saudável. Conhece o kefir? São lactobacilos que ajudam no funcionamento do intestino. Está no ar o Unesp Notícias desta quinta-feira, 6 de abril. Boa noite. Depois de 10 dias, chegou ao fim hoje a greve dos servidores municipais de Bauru. A partir desta quinta, o prefeito havia anunciado que descontaria os dias paralisados. Os trabalhadores decidiram aceitar a última proposta oferecida, mas entregaram na prefeitura um acordo de greve, no qual pedem para que não haja cortes de ponto, retomada das negociações no mês de outubro e garantia de que seja incorporado no orçamento do município do ano que vem aumento real de salário. O acordo não foi assinado, pois Clodoaldo Gazeta está fora da cidade. Um levantamento da ONG Internet.org, ligado ao Facebook, coloca o Brasil como o 10º país do mundo com a maior população sem acesso à internet, 70 milhões e meio de pessoas. Baratear as conexões por dispositivos móveis pode ser uma saída para aumentar a inclusão. Hoje, o acesso à rede pelo celular é o caminho preferido por 70% dos brasileiros conectados. Neste posto do programa Acessa São Paulo, dentro do Poupa Tempo em Bauru, usuários procuram um computador com acesso gratuito à internet por diferentes motivos. Tem quem precise de emprego, fazer algum curso online ou use só para o lazer mesmo. O Face, o YouTube ali, só para ver os e-mails também, só para curtir, passar as horas só do dia, O programa é uma iniciativa do governo estadual com o objetivo de tornar a internet mais acessível para parte da população. O acesso é livre, com algumas restrições. É só fazer um cadastro, trazer um documento identificando, fazendo o cadastro e acessando o site. Segundo o levantamento mais recente da Internet.org, uma associação que reúne empresas privadas, mais da metade da população mundial não tem acesso à internet. São pessoas que não se conectaram de nenhuma forma, seja em casa, no trabalho ou celular. O Brasil é o 10º país no mundo com o maior número de pessoas sem acesso à internet. São mais de 70 milhões de desconectados, ou seja, aproximadamente 1/3 da população. Por outro lado, os dados também mostram que o Brasil está na frente quando se fala em dar condições para que as pessoas usem a internet, como a livre concorrência das empresas de telefonia, barateando os planos de internet móvel. Em 2014, 40% dos usuários escolhiam o celular como primeira forma de acessar a internet. No ano passado, esse número saltou para 72%. É o caso da Samanta, que não tem computador em casa, mas está online praticamente todos os dias. É mais prático. Por quê? Porque tá na mão, cabe na mão, rapidão, não precisa ter peso, nada. É bem mais prático. Como nem sempre o pacote de dados contratado com a operadora é suficiente, a Samanta procura locais onde há rede Wi-Fi de graça. Coloco o crédito, mas quando a situação tá difícil, eu venho aqui e pego o Wi-Fi daqui. Aí eu uso daqui. Você tem outros pontos de acesso aí de Wi-Fi ou você só conhece aqui na cooperativa? Eu venho aqui e na casa da minha tia também, que é onde eu tenho acesso mais fácil. E a tendência é de que cada vez mais os dispositivos móveis sejam utilizados no lugar dos computadores para acesso à internet. Isso é um comportamento, porque os planos estão ficando mais baratos para esse tipo de acesso. Os aparelhos também estão ficando mais baratos. Então não é só iPhone, não é só Galaxy, não é só Nokia que faz acesso à internet hoje. Então isso tem popularizado muito esse tipo de acesso. Sudeste e Sul, isso é muito mais tranquilo. Mas essas regiões mais afastadas no Brasil ainda carecem muito de um plano efetivo, porque comercialmente não é muito atrativo para as telefônicas. Então espera-se agora que com o 4G, através do leilão da TV digital,
que vai ser, o analógico que vai ser desligado, que as operadoras consigam ofertar o 4G de uma maneira mais tranquila nesses lugares, porque diminui muito o custo para elas oferecer o 4G na faixa de frequência que era utilizado antes para a TV analógica. Na opinião do professor, o crescimento da internet móvel não necessariamente significa que mais pessoas de baixa renda consigam acessar a internet. São políticas de comunicação, porque se for deixar isso para o mercado vai colocar a internet onde tem retorno garantido. Onde ele não vai fazer ação social. Quem faz ação social é o governo. No Brasil, a grande questão, a grande aposta, não só no Brasil como nos países, é o acesso via telefone. Então, esperar que a internet fixa chegue na casa dessas pessoas, nos lugares mais distantes, é muito complicado. Talvez, né, cheguem em um preço muito grande, pouquíssimas pessoas da localidade vai ter. Então, assim, se não tiver uma política de governo voltada para a inclusão dessas pessoas digitalmente, dificilmente esse problema vai ser resolvido em médio e curto prazo. No próximo bloco, vamos falar da comissão criada pela Unesp para apurar possíveis fraudes cometidas por alunos contemplados pelo sistema de cotas da universidade. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Um recado para os vestibulandos que vão participar da seleção de meio de ano da Unesp. Vão até amanhã as inscrições para o pedido de isenção ou redução de 50% na taxa do vestibular. Podem pedir isenção candidatos com renda familiar mensal inferior a R$ 1.405,50. A redução de 50% é possível para alunos matriculados no ensino médio ou em curso pré-vestibular que recebam remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos ou estejam desempregados. Para pedir a isenção ou a redução, é preciso preencher o requerimento no site da VUNESP. Os contemplados saem no dia 26 de abril. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unesp criou uma comissão para apurar casos de fraude na autodeclaração racial de alunos beneficiados pelo sistema de cotas no vestibular. A medida acompanha iniciativas semelhantes tomadas por outras universidades que tiveram problemas com fraudadores. Sobre esse assunto, o repórter Murilo Barbosa conversou com o assessor da Pró-Reitoria de Extensão e membro do Núcleo Negro da Unesp de Pesquisa e Extensão, o professor Juarez Xavier. As denúncias que estão sendo apuradas dizem respeito a alunos que teriam fornecido informações falsas para serem beneficiados pelo sistema de reserva de vagas da Unesp. Professor, como essas denúncias chegaram até a reitoria e quais são as características desses casos? A primeira, as denúncias chegaram por intermédio do Ministério Público a partir de uma denúncia feita por uma organização chamada Educafro, que é uma organização de atuação política na denúncia do racismo e nas ações políticas afirmativas de defesa da população negra, notificou o Ministério Público de que havia ocorrências de fraudes na Unesp. Então, a Educafro entrou em contato com o Ministério Público e nós fomos notificados. Em função disso, a universidade montou uma comissão que eu faço parte, para poder fazer a apuração e pensar critérios de averiguação das denúncias. Então, esse é um primeiro momento. O segundo momento é que surgiram a partir das ações deflagrada pela reitoria. A reitoria, através da Pró-Reitoria de Graduação, a PROGRADE, solicitou às diretorias técnicas acadêmicas de cada uma das unidades que, caso observasse inconsistência na autodeclaração de pretos, pardos e indígenas, deveria entrar em contato com a universidade. Então, são 2 níveis diferentes e canais diferentes. A primeira foi notificada pelo Ministério Público, a partir de uma denúncia do Educafro, e o segundo foi a iniciativa da reitoria de solicitar às diretorias técnicas acadêmicas que informasse caso observasse inconsistência entre a autodeclaração e a pessoa diretamente envolvida nessa autodeclaração. O sistema de reserva de vagas da Unesp ele beneficia estudantes de escolas públicas e também resguarda algumas oportunidades para alunos pretos, pardos e também indígenas. As fraudes que estão sendo apuradas, elas dizem mais respeito ao aspecto de escolaridade ou ao aspecto étnico dos candidatos? Autodeclaração. O que é que tem sido observado? Na autodeclaração, sempre houve uma autodeclaração como sendo o aspecto mais importante da identificação cultural, da identidade das pessoas. Então, teve sempre a autodeclaração. O Ministério Público observou que havia fraudes na autodeclaração. A pessoa é branca, então ela se autodeclara parda ou se declara negra.
Para que isso possa ser checado, definiram-se critérios que se chamam de heterodeclaração. Então, para que você pudesse ter mecanismos e critérios os mais objetivos possíveis para poder fazer essa averiguação, optou-se pelo fenótipo. Então, são aspectos característicos. De modo geral, quanto mais parecido com o negro, mais a pessoa tem como confirmar a sua identidade. A teoria é muito simples, ela parte do pressuposto de quanto mais é escura a pele da pessoa, mais obstáculos ela tem na construção da sua cidadania. Então, a orientação do Ministério Público é essa, que você crie mecanismos e critérios de heterodeclaração baseada no fenótipo das pessoas. E, professor, qual que é o maior desafio em apurar esse tipo de ocorrência? A definição de critérios. Os critérios eles têm um caráter de objetividade, porque você trabalha com o fenótipo, mas tem também critérios de subjetividade. O que me parece mais importante é a definição feita por um documento elaborado pelo IBGE, falando sobre o desafio da autodeclaração. Eles recuperaram um texto de um grande teórico do passado, chamado Horaci Nogueira, que dizia que no Brasil nós temos o racismo e preconceito de marca. Então, o que tem sido utilizado como mecanismo importante para heterodeclaração? Características físicas, cor de pele, textura do cabelo, formato do nariz, dos lábios, aquilo que, de modo geral, identifica o elemento negro, a pessoa negra. Então, o desafio é você construir consensos em relação a esses critérios. Mas as universidades estão fazendo isso com bons resultados, então nos parece que é um bom caminho a ser seguido. Quais que são as penalidades cabíveis? Primeiro tem que declarar que é um crime, né? Isso significa falsidade ideológica, né? Equivale a uma pessoa, por exemplo, apresentar um documento falso de conclusão de segundo grau. Então é um crime cometido pela pessoa. Segundo, quais são os critérios e medidas adotadas pelas universidades? A Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal de Pelotas, ela optou pela desclassificação, quando era o processo próximo do vestibular, ou a expulsão de alunos. O caso mais dramático, do ponto de vista da imediata decisão, foi da Universidade Federal de Pelotas, que tinha 29 denúncias de alunos no curso de medicina e expulsou 27 alunos. Então, isso tem mostrado que é possível pensar critérios de responsabilidade e responsabilização daquele que se autodeclarou como preto, pardo ou indígena. Então, tem sido bastante eficiente nesses mecanismos, na medida que você tem um consenso em relação aos critérios a serem adotados. Quando identificado, é um crime e o aluno é desclassificado ou expulso da universidade. E pode-se dizer que isso é um reflexo da própria ampliação das ações afirmativas? Mas tem questões que têm que ser levadas em consideração, né? Uma delas é que essas ações afirmativas elas são efetivas, senão não teria tantas fraudes registradas. Elas são efetivas, os estudos mostram que ela é extremamente positiva do ponto de vista do aproveitamento do aluno e o clima que ele cria na universidade. Um aspecto que eu acho que deve ser salientado é que, lamentavelmente, algumas pessoas ainda querem tirar vantagens e manter seus privilégios de acesso ao ensino gratuito de qualidade, normalmente nas universidades públicas. O que eu acho que a pergunta que nós temos que fazer é se nós queremos esse tipo de aluno na universidade. O aluno fraudador, o aluno que comete um crime, o aluno que não se submete aos critérios definidos pela legislação. Eu tendo a acreditar que o ideal seria que as universidades sinalizassem que não querem esse tipo de aluno. É um aluno que falta com todos os critérios fundamentais da ética e tenta tirar vantagens. A gente está vendo pelo noticiário o quanto tirar vantagens pessoais para se beneficiar é prejudicial para o país. Então, eu acho que a questão central que nós temos que perguntar é se nós queremos um tipo de aluno que é um fraudador e que comete um crime para entrar na universidade de qualidade. Na semana passada, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo aprovou a adoção de cotas raciais na seleção. Qual que é a importância de um tipo de ação como essa chegar a um espaço, por exemplo, como é o da Universidade de São Paulo, e de que forma isso contribui para a expansão dessas políticas? Daí se considerar que hoje está resistindo bastante. As primeiras experiências de 2002, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a lei é de 2012 e agora a Faculdade de Direito tomar essa decisão. É extremamente importante. A Faculdade de Direito é uma faculdade do final da segunda metade do século XIX, é um patrimônio da história política brasileira, né? Foi a escola onde Castro Alves estudou, então é uma universidade que tem um relevo extremamente importante
do ponto de vista simbólico. A Universidade de São Paulo ainda é a maior universidade do ponto de vista do impacto da produção científica no Brasil, então é importante que ela tome essa decisão. Então o valor simbólico é extraordinário, né? Sinaliza que uma das instituições mais importantes, mais antigas do Brasil, compreende a importância de você adotar mecanismos que leve à equidade social, que leve à qualidade acadêmica e que leve à diversidade cultural. Então a importância simbólica é extremamente importante. Toma essa medida quase 3 anos depois de nós termos tomado na Universidade Estadual Paulista, mas sinaliza que é uma medida muito bem adotada, tomada e está em consonância com a perspectiva das políticas de inclusão que nós estamos adotando no Brasil. Depois do intervalo, a gente fala de um alimento que vem conquistando cada vez mais adeptos, o kefir. Essa massinha de lactobacilos que ajudam no funcionamento do organismo. Os detalhes daqui a pouquinho. Voltamos já já. Voltamos com a previsão do tempo e deve vir mais chuvas para Bauru. As informações são do IPMET e do Cipetec. O tempo continua instável em todo o estado nos próximos dias. São esperadas chuvas a qualquer hora. Em Bauru deve voltar a chover amanhã. Agora a umidade do ar é alta, está em 89%. Os ventos sopram fracos a 3 km por hora. Hoje a variação térmica foi pequena. Os termômetros foram dos 21 aos 27 graus. Para amanhã a mínima prevista é de 21 de novo e a máxima de 31 graus. A gente fala agora de uma tendência que vem crescendo entre quem busca uma alimentação saudável. É o kefir. São lactobacilos reproduzidos em casa mesmo e com benefícios comprovados para o bom funcionamento do intestino. Todos os dias, a Elaine prepara uma porção de kefir. A bebida foi incluída na rotina dela há cerca de meio ano, com o objetivo de ganhar mais qualidade de vida. No ano passado, eu tive uma trombose, né? E mudou todo o meu ritmo de vida, todo o meu metabolismo. E eu fui pesquisar para saber sobre alimentação saudável, que era bom para quem tinha passado por esse problema. E eu achei uma publicação falando do kefir. E nesses 5 meses aí de consumo, você já percebeu algum benefício aí para o seu organismo? Já sim. O meu intestino, por conta da trombose, ele tinha totalmente preguiçoso, ele não estava trabalhando mais direito. Agora ele já está funcionando legal, na pele, na disposição, no inchaço, porque depois da trombose você tem sérios problemas com a questão de retenção de líquidos, né? E com ele eu estou me sentindo bem melhor. O kefir é uma colônia de micro-organismos formada por lactobacilos e leveduras, com a aparência que lembra uma couve-flor. Por se tratar de um organismo vivo, não é encontrado em mercados. Para adquirir uma muda, só por meio de doações. Para ganhar a chamada muda de kefir, a Elaine pesquisou em grupos do Facebook. O de Bauru, por exemplo, possui mais de 1000 usuários. Além da procura e da oferta pelo kefir, são publicadas dicas de como cuidar do produto e receitas culinárias. Tendência na alimentação saudável, o kefir existe há milhares de anos. E ele já até passou pela casa da Elaine quando ela era criança. Hoje, ela usa a criatividade na hora de preparar. Como eu tenho que utilizar a porção de fruta, então eu bato o kefir com uma fruta. E também o que sobra, eu deixo na geladeira e depois eu utilizo para fazer molho de salada, massa de torta. Então tudo que eu posso, tudo que vai leite, eu substituo pelo kefir. A crescente procura pelo kefir se deve principalmente aos benefícios que pode trazer à saúde, alguns comprovados por pesquisas científicas. O kefir ele ajuda a melhorar a microflora intestinal. Já é sabido que o intestino todo ele é povoado por micro-organismos, podem ser benéficos ou maléficos, que fermentam e deixam o nosso intestino como se fosse uma porta de entrada para infecções. O kefir ele já ajuda a repovoar esse intestino. Então ele deixa essa barreira mais interessante e melhora a imunidade, ajuda também a prevenir, né, algumas alergias, ajuda a desinflamar também o intestino, ajuda na prevenção também de diabetes, de doenças autoimunes e também algumas hepatopatias. O tipo mais indicado é o kefir de leite. Os micro-organismos se alimentam da lactose e deixam a bebida quase livre desse açúcar. Mas existe também o kefir de água, que pode ser cultivado com açúcar mascavo. Os dois tipos precisam ser fermentados por no mínimo 12 horas e no máximo 48, em temperatura ambiente.
Depois de pronto e coado, pode ir para a geladeira por 1 semana. Os grãos podem ser reaproveitados infinitamente e congelados caso não sejam usados. O ideal é deixar ele sempre dessa forma, né, numa embalagem de vidro, tendo algum voal, então uma gaze bem higienizada, cobrindo. E evitar deixar em lugar, por exemplo, deixar em lugar em contato com outros alimentos e pós. E ele pode sofrer contaminação, por isso que ideal é deixar um lugar, claro, temperatura ambiente, mas um lugar mais recluso, para não ter contaminação. Ele vai ter sempre esse cheirinho, porque é um leite, ele vai ter um cheirinho de uma coalhada, de um iogurte, aquele iogurte mais azedinho. Se fugir um pouco a esse cheiro, é melhor descartar. Mas nem todo mundo está disposto a ter esses cuidados todos os dias. Por isso, a Dionícia resolveu comercializar iogurte e coalhada que ela prepara em casa. Essa parte fitness, saúde, está muito em alta, né? Então, hoje em dia, quem procura o kefir é todo mundo. Não só por causa dos benefícios, mas também porque ele é isento de lactose, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande para fazer, entendeu? O fazer é muito complicado por falta de tempo hoje em dia. Então, eu resolvi comercializar, eu resolvi fazer e vender. Apenas a bebida já pronta é vendida pela comerciante. Quem se interessar pelos grãos precisa procurar alguém que já cultive o kefir em casa. Essa microflora intestinal que eu comentei com você, ela é volúvel. Então, ela vai se alterando, né, tanto para o bem quanto para o mal, para a parte positiva ou negativa. Então, a ideia é sempre dar esse reforço positivo. Então, a ideia é que se consuma todos os dias. Um copinho de 100 ml, 200 ml, não precisa mais do que isso. Você pode bater com um pouquinho de mel, ou com açúcar de coco, ou bater junto com uma fruta, colocar uma chia, já acrescentar um valor nutricional, e aí ficar a encargo de cada um, do gosto de cada um. É isso por hoje, o Unesp Notícias volta amanhã, mas as reportagens desta e de outras edições você pode rever no site da TV Unesp ou na página no Facebook. Até amanhã. Tchau!